Fala galera, para quem não me conhece eu sou o Dinho Ribeiro e agora a gente está começando mais um episódio do Como Maria, um podcast posicionado e preparado para falar da palavra de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, que é quem cremos e aguardamos ansiosamente pelo dia e o dia que será para sempre. Bom, ao meu lado eu tenho aqui a minha digníssima esposa, Miss Lena. Oi, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. E é sobre isso. Você sabe que eles não vão conseguir falar que tá tudo bem, né? Vocês podem até falar, deixem no comentário. Deixem nos comentários se está tudo bem. Poxa vida. Então, até desconcentrei agora, mas vamos lá. Então, hoje a gente está aqui para compartilhar com vocês uma mensagem muito importante. E esse é o propósito do Como Maria. Falar da palavra de Deus de uma maneira descontraída, mas com seriedade que ela merece e com respeito. Porque o Como Maria ela é sobre isso, sobre separar esse tempo para se assentar aos pés de Jesus e estar ali para ouvir mais dele, aprender mais sobre ele, porque quando nós aprendemos, por exemplo, quando uma pessoa ela vai para uma universidade e ela quer se tornar um médico, ela aprende sobre aquele assunto, porque ela quer ser um médico. E o propósito do Como Maria é isso. Se nós queremos ser mais parecidos com Deus, com Jesus, ter com o caráter dele, mas nós temos que aprender sobre ele. E para isso, ele deixou um manual de vida, que é a palavra dele, é a Bíblia, onde nós encontramos soluções e para tudo que na nossa vida. Respostas para todas as suas perguntas, não é mesmo, Dinho? Sem dúvidas. Creio muito nisso, que a Bíblia, ela é sim um manual de instruções que direciona a gente. Eu acredito que a Bíblia, eu já li alguns livros na vida, tá? Nem sempre eu fui um bom leitor, mas depois que eu vi que não tinha jeito, que para você se tornar uma pessoa realmente relevante na sua vida, você precisa que adquirir ser uma pessoa que gosta de conhecimento, eu comecei a ler. E a Bíblia é um dos poucos livros que te ensina a ser pai, ser filho, ser irmão, ser cônjuge, ser um bom líder, ser um bom servo, né? No caso de hoje, um parceiro, um empregado, você que trabalha para uma empresa, tá? Então a Bíblia ela tem todo esse fundamento e mais, né? A Bíblia ela tem profecias que se cumpriram, que vêm se cumprindo, que algumas poucas que ainda vão se cumprir antes da chegada. Então eu creio muito nisso. E eu fui um cara que já duvidei, tá? Será que isso aqui foi escrito por homens? O Novo Testamento escrito 2000 anos, né? Cerca de 600 depois de Cristo. O Velho Testamento escrito 3000 antes de Cristo. Será que não teve nenhuma troca, nenhum trocadilho, nenhum erro na escrita? Mudou tanto, né? Ela vem do hebraico. Cara, hoje eu creio que não. Que isso aqui foi feito e inspirado, assim como a própria palavra diz, pelo próprio Espírito Santo de Deus. Mas quem vai passar a palavra hoje, mostrar um pouquinho do que Deus tem feito na nossa vida, ela separou uma passagem, vai ser a mim. Então, hoje a gente quer compartilhar com vocês uma palavra que eu separei aqui. A ideia foi trazer algo que a gente vive no nosso dia a dia mesmo ali, experiências que a gente tem com Deus e que são importantes. Então, hoje eu quero compartilhar com vocês o poder da oração, sobre a importância da oração, mas mais que tudo, uma oração que ela tenha um propósito por trás. Porque saber pedir é muito importante. Porque não é só pedir, é você saber pedir. É você saber o porquê que você quer aquilo para sua vida. E saber como se chegar a Deus para falar sobre algo. Porque muitas vezes a gente vê, pedi tantas coisas para Deus e não fui atendida. Mas o que você tem pedido para Deus? Qual é o propósito por trás daquilo que você pediu para Deus? E eu vou compartilhar com vocês, daí no decorrer do programa, a gente vai estar compartilhando o porquê que eu estou te falando que foi uma experiência que nós vivemos, tá bom?
quer falar alguma coisa? Não. Pode seguir? Pode. Tá bom. Vou lá, tá em Tiago, tá? 4. Vou começar do versículo 1 para dar o contexto, mas o principal que a gente vai focar ali é no versículo 3, tá? Que diz assim: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disso, a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes. Matais e sois invejosos e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Então aqui entra muito do que a gente falou, né? Quantas vezes a gente pede, mas sem propósito por trás, sem um objetivo concreto. A oração, ela feita sem um propósito, por exemplo, foi uma situação, uma vez, uma amiga compartilhou comigo, e ela é tão importante, ela passava problemas no relacionamento dela. E ela orou muito tempo a Deus, pedindo assim: Deus, eu quero que esse homem mude, porque eu não aguento, porque por mim, é para mim, e tudo isso. E ele não mudava. Quando ela mudou a oração dela, e ela falou: Deus, eu quero que ele mude, para ele ser um homem de Deus, e que ele venha te servir e te honrar, o jogo mudou. Aquela pessoa, ela mudou. Houve uma transformação, porque o pedido não era mais um pedido visando só o que para mim, era um pedido visando o propósito do reino, o propósito de Deus. Então, o nosso sonho, eu vejo que é muito isso. O nosso sonho, ele tem que estar ligado com o sonho de Deus, para aquele pedido ele ser realizado, para sua oração ser atendida. Concordo. E uma coisa que eu tenho visto muito desde quando eu me aproximei mais de Deus, busquei entender mais sobre Ele, é que todas as bênçãos que Ele traz na sua vida nunca é só para você. Ele sempre vai trazer bênçãos para que você possa abençoar outras pessoas, honrar pai e mãe, né? E através do que Ele te deu, você testemunhar e mostrar o que Ele tem feito. Então eu falo, cara, nos últimos 3 anos, o que Deus tem feito na minha vida, né? Como Ele tem conduzido, como Ele tem mudado tudo. Então, isso faz muito parte do pedido. Como você pede, né? Eu não se esqueço nunca quando eu fiz uma oração para Deus, sinalizando e pedindo: Senhor, me ampare, me guarde. Eu estava no meu deserto e desde então ali eu tenho visto todas as fases muito próximas. No meu deserto eu vi o manazinho caindo do céu, a conta fechando todos os meses, mês a mês, o maná do dia ali, né? Então, se eu tinha 3 mil reais de conta no mês, acontecia alguma coisa, fechava um contrato, alguma coisa acontecia e os 3 mil reais exatos caíam ali no final daquele mês, né? E isso eu fui vendo Deus trabalhar. Então, acredito que para você saber o que pedir, você precisa estar em contato com Ele, né? Porque não é que você vai pedir e Deus vai realizar o seu desejo. Não é isso. Tá? Se engana quem pensa dessa forma. É que quando você estiver ouvindo a voz do Pai, quando você estiver alinhado com os conceitos, com os preceitos e com os caminhos dele, a sua vontade vai ser a dele. E quando você pedir do céu, ele vai te direcionar. E continuando essa passagem sua, tá? Até aqui ele fala... Pensai vós que as escrituras dizem vão, o espírito que nos habita tem ciúmes. Antes dá mais graça. Portanto, ele diz: Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos após a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós.
Então, tem condicionais. Toda passagem bíblica tem condicionais. E essa não é diferente. Então, assim, para que as minhas orações sejam ouvidas, a palavra é muito clara: se achegai-vos a Deus, resisti ao diabo, e Deus se achegará a vós. Então, é possível me chegar a Deus não resistindo ao pecado, pecando? Biblicamente, se a gente parar para ler, não é. Né? Então a gente tem que antes abandonar o pecado para depois sim se aproximar de Deus. Tá, e se eu estou orando para Deus para sair do meu pecado? Aí a pergunta que fica: eu estou saindo? Porque eu posso falar com propriedade. Porque eu era um cara do mundo, que vivia no mundo, compartilhava do mundo, todos os finais de semana estava no mundo, e a minha semana era voltada para o mundo. E quando eu ajoelhei para fazer a minha oração para Deus, o caminho já era para a saída. O que eu acredito que foi crucial para ele me auxiliar a encontrar a saída, sair daquele labirinto. Porque os desejos da carne, junto com os desejos do mundo, são um labirinto. É porque até mesmo Deus a gente não consegue enganar, né? Ele sonda o mais íntimo do nosso coração. E o que agrada a Deus é um coração quebrantado. É um coração sincero. Nessa própria passagem que você falou aqui, tem isso, sabia? Que Deus resiste aos orgulhosos. Isso. E dá graça aos humildes. Isso, porque muitas vezes pode ter ali uma pessoa que ela tá no erro, vivendo no erro, mas clamando para sair dali. Então, ela está clamando dentro dela. Ela só precisa sair, ela precisa encontrar uma oportunidade de sair daquilo, um caminho. Às vezes ela não consegue enxergar um caminho. Então ela ora a Deus pedindo um caminho. E Deus, ele conhece a sinceridade do coração e a sinceridade daquela oração. Então, o saber pedir é você saber pedir com sinceridade. E não só para que eu quero aquilo. Realmente eu estou sendo sincero no porquê? Como você falou, eu quero mudar. Só que será que eu estou trabalhando para mudar? Será que eu estou caminhando e fazendo algo para realmente aquilo? E um dos exemplos que eu ia dar aqui foi um exemplo que nós vivemos, de uma oração que a gente fez recente. A gente dobrou o nosso joelho e a gente pediu a Deus. Porque esse propósito do Como Maria, ele é um propósito que Deus colocou no nosso coração. E devido a tantas coisas acontecendo, tantos trabalhos, nós fizemos uma oração a Deus. E nós pedimos para Ele uma determinada coisa para que nós pudéssemos dar atenção realmente a esse propósito. Então, quando o nosso propósito liga no dele, ele respondeu. Ele trouxe a resposta, assim, foi na mesma semana. O que a gente pediu para Deus, que nos daria condições de estar aqui hoje, realmente separando esse tempo, falando com vocês, ele fez. Só que diferente, o que adianta? Ele fez a parte dele. Se nós negligenciarmos essa semana e começar, não vou fazer, vou deixar para depois. Ele fez a parte dele, mas nós precisamos fazer a nossa, que é estar aqui e falando. Então, isso confirma que o propósito dele, o nosso propósito estava ligado com o propósito dele, não é mesmo? Cara, concordo plenamente com isso e vou até além, tá? Deus, nós somos, eu pelo menos sou, acho que você compartilha, nós não somos pré-tribulacionistas, nós não somos durante, nós acreditamos que nós vamos viver os primeiros 3 anos e meio. E entre indas e vindas, nós estávamos numa semana super corrida, nós tivemos vários percalços na empresa, não conseguíamos respirar direito, e a gente entrou num debate de quando chegasse a hora, né, onde a igreja tivesse que passar ali pela prova, tal, fugir. Nosso problema nunca foi abandonar tudo, tá? A gente está super de acordo a largar tudo para poder ficar em paz ali com Deus. Mas será que a gente vai ter tempo de pregar para alguém? A gente entrou nesse debate. E
por incrível que pareça, e não é incrível, isso é Jesuscidência, né? Pra gente, a gente não existe coincidência. Deus tocou muito comigo na palavra de domingo, onde ele falou que o tempo que ele está dando é agora. É agora. Ele falou, o tempo que eu vos dou é agora. Se você quer falar da minha palavra, é agora, porque na hora não vai ter mais como. A porta já está se fechando, quem tinha de estar no erro. E a própria passagem dá embasamento, a própria Bíblia dá embasamento para isso, que ela fala que aquele que está sujo, suje-se mais, aquele que está limpo, limpe-se mais. Né? Então, que nos finais dos tempos muitos vão se corromper, e por conta da iniquidade muitos também se tornaram anticristo, junto ao anticristo. E é o que a gente mais tem visto acontecendo. Então, a gente precisa falar. E não é que Deus fez isso porque ele precisava de nós para ministrar a palavra dele aqui. Não, não é isso. Pelo contrário, ele nos deu essa graça, né, de acordo com a nossa oração, para que nós pudéssemos ter parte no reino dele. Quando você vê desse lado, porque Deus não precisa da gente, tá? Nem de mim, nem de você, nem dela, nem de ninguém. Por quê? Porque se ninguém falar, a própria palavra fala. As pedras clamarão. Já começa daí. Tá? Então, a chance foi 2 vezes nossa. Primeiro, ele ouviu nossa oração. E segundo, ele deu a nós a oportunidade, assim como ele deu para a princesa. Né? Ele falou, se você não fizer, tudo bem, mas vai acontecer de qualquer jeito. Só que cabe a você, a sua família, ter parte no reino ou não. Então, acho que é um pouco disso. Acredito pienamente que é um pouco disso. As oportunidades que Deus dá é para nós estarmos com Ele, para nós se achegarmos a Ele. E só assim, então, através disso, Ele também se achegará a nós. Né? Porque também a própria Bíblia fala que não é possível, né? Ele habitar num ambiente corrupto, né? Precisa estar limpo o ambiente. Por isso que Ele fala, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas Ele fala de um recomeço. Ele não fala de uma continuidade, tá? Então, isso daqui tem que ser bem pautado. Porque as pessoas acreditam que chegar à igreja é a linha de chegada, né? Encontrei Jesus Cristo, cheguei, a partir daqui tô salvo. E, na verdade, não. É o ponto de partida, né? É onde a gente começa a se aproximar do Pai. É onde a gente começa realmente a entender quais são os desejos dele. E isso é importante, saber que é o ponto de partida, porque eu falo, quanto mais perto da luz você tá, mais coisas você vai vendo que você está sendo moldada. E é como uma obra, de verdade, é uma obra que Deus ele está construindo em nós. Primeiro você começa o bruto, depois você vem para o acabamento fino. Então sempre você vai ter algo que Deus ele vai estar trabalhando. Por mais tempo que você esteja ali na caminhada da fé, você sempre vai ter algo que Deus ele vai moldar em você, em construir. E isso é importante porque você está se aproximando de uma perfeição, que a Bíblia fala, buscai a perfeição. Perfeitos não vamos ser, mas a Bíblia fala que a gente tem que buscar a perfeição. Então, ou seja, ele vai nos aperfeiçoando, ele vai nos moldando. E sobre tudo isso que você falou, sobre o manter-se no caminho, o manter-se no propósito, ele é muito importante. Então, nós nunca podemos esquecer a oração que a gente fez para Deus, sabe? Porque Deus ele não se esquece das nossas palavras. Mas a partir do momento que a gente fez um pedido para Deus, existem algumas condicionais que você colocou ali, ou algo que você falou para Deus que você faria, ou você seria, e você não caminhou para aquilo, Deus ele fez a parte dele, mas você não caminhou para aquilo, é complicado, porque eu não consigo falar disso e não lembrar de Ana. Eu não consigo falar de uma oração com um propósito e não lembrar de Ana. Ana, ela sempre quis ter um filho. Ela sempre quis ter um filho. Ela sofria na mão de Penina. Ela sofria muito, que era a outra esposa do esposo dela, que tinha filhos, que gerava, e ela não podia ter filhos. E ela ia toda vez para o templo, oferecia ofertas, o esposo dela dava ofertas maiores pela vida dela, e ela não gerava. Um dia,
ela chegou a Deus e ela fez uma oração, essa oração sincera, onde ela alinhou o propósito dela com o propósito de Deus. Quando ela alinhou o propósito dela com o propósito de Deus, e ela falou: Deus, eu quero um filho, mas esse filho não vai ser para mim, eu vou entregar ele para o Senhor. Deus, ele precisava de alguém para substituir o profeta Eli. Ele precisava de alguém, porque ele Será que ele precisava? não é que ele precisava, É mas porque era a necessidade bastante. do Eu momento. concordo, não, eu acho legal Uhum. essa passagem, mas eu vejo muitos irmãos que ministram Precisar, ele não isso. precisava, porque ele reinou muitas vezes sem juiz, sem ninguém na terra. Mas, Será que não foi uma oportunidade dela de realizar? Eu vejo muito desse lado, sabe? Tipo, as coisas eu costumo ver muito desse lado. Será que não foi uma oportunidade para ela fazer parte do reino e ter ali a sua descendência? Que de Samuel foi, cara. Quem foi Samuel, né? Escrito ali em toda essa trajetória, porque eu vejo como se a oportunidade fosse muito mais dela do que propriamente de Deus. eu acredito que foi a oportunidade que se uniu, sabe, ao propósito. Por exemplo, hoje Deus ele não precisa da gente para falar. Ele pode usar outras pessoas, mas a sinceridade de um coração disposto move a mão de Deus, sabe? Porque o coração aquebrantado é a joia. Uhum. É, É o que é, move. é A a Bíblia joia. fala, né, que move a mão de Deus, que move Deus, é o que Porque realmente. imagina para chegar em Ana, quantos outros homens Deus não espiou o coração e não achou? Uhum. Não achou o coração. Como aquele soldado romano que quando foi até Jesus Cristo em toda Israel. Então, para ele falar de toda Israel, ele analisou outros corações. Eu não vi tamanha fé. Então, eu acredito que tanto o filho quanto o pai, eles fazem isso o tempo inteiro. Qual que é a genuidade do seu coração ao servir, né? Então, para chegar em Ana, quantas outras pessoas Deus não olhou e falou: esse não é digno. O coração está corrompido, tem ódio, tem mágoa, tem tristeza. Então, até chegar num coração disposto, que foi o de Ana, né? E por meio de todas as aflições, né? Que ela sofreu também. Mas é um pouco do que eu acho. Não Não, eu acredito. concordo. Eu concordo plenamente. Não é que Deus ele precisava de alguém, mas ele já estava num erro, os filhos dele, ele sendo negligente ao propósito dele, e, e veio a situação, o propósito de Deus com o propósito de Ana se uniu. Quando ele viu um coração quebrantado, ele falou: essa pessoa é o que eu estava buscando. Aqui tem um coração sincero, então eu posso trabalhar aqui. Então eu posso usar esse momento. E é porque ela estava disposta a dar. Então é como se Deus aceitou a oferta dela. Ela falou: "Eu quero um filho, mas eu não quero para mim. Ele é para o Senhor". Ele aceitou. E é uma oferta que para ela era muito grande, né? Porque era uma mulher que não tinha filhos. O ventre dela não gerava filhos. Diversas vezes ela tentou, o marido dela amava ela, mas mesmo assim ela não conseguia. E Penina tinha muitos filhos, né? E jogava isso na cara dela todos os dias. Então pensa que para ela estava dando alabastro, né? Ela estava dando mirra pura para Deus ali. Porque ela ia gerar um filho, mas ela não ia conviver com esse filho. Porque ela entregou no templo, né? Então ela entregou. Então, ela não conviveu com Samuel realmente ali. Mas ela teve a graça, depois Deus agraciou ela com outros filhos. Mas ela teve a graça, ela só queria gerar um filho. E não era mais por ela, E entende? sabe o que é engraçado em tudo isso? Que, na verdade, não tem graça nenhuma, né? Foi uma história bem complexa ali, onde Deus agiu muito. Mas me vem uma passagem que muitas vezes, que já me tocou. Que muitas das vezes Deus está nos pedindo alguma coisa, a gente sabe o que tem que entregar para Ele, a gente sabe o que é a nossa preciosidade, né? Muitas das vezes é o nosso orgulho, que não pode ser quebrado e você não consegue chegar ali e pedir um perdão, ou então mostrar que você errou. Outras vezes pode ser, no meu caso, uma prática que eu tinha
E acreditava que era o final do mundo ter que abrir mão daquilo. E Deus, ele vai te mostrando várias e várias vezes tentando. E alguns sinais de pare, né? Ele te avisa uma, ele te avisa duas, ele te avisa três. E hoje eu não sei se vocês sabem, a gente está no tempo da graça, né? Se você pedir perdão e se arrepender de todo o coração, é certo que será perdoado. Mas haverá um tempo que não será mais o tempo da graça, será o tempo do juízo, onde isso já cai por terra e não funciona mais. Então o que eu vejo hoje? É quando Deus fala assim, olha, Cláudio, eu quero o seu celular. Um exemplo, tá, gente? O seu celular. Eu falo, senhor, tá bom. O copo? O copo? É o copo que você precisa? E aí você vai oferecendo outras coisas. E aí, o que a gente justifica na nossa pequenez? Deus sabe que eu sou falho, Deus sabe que eu sou fraco. Cara, ele sabe que nós somos falhos, que nós somos fracos, que a carne tenta contra o espírito, que a carne milita contra o espírito. Cabe a ti dominar, né? Mas você precisa dominar. A própria palavra já fala, né? Então, isso é uma coisa que, se bem aplicado, muda o jogo. A minha vida só mudou depois que eu realmente entreguei o que Deus queria de mim. E muitas das vezes eu já sabia o que era. Só que eu era imediatista, eu achava que não ia acontecer, que não ia dar certo, que eu não podia sair, que aquilo era tudo que eu tinha. E na verdade aquilo era tão pouco. E qual foi o momento que você viu, você entendeu? Realmente você falou, não adianta. Na verdade eu não vim por mal. Não foi. Porque assim, tem pessoas que vêm por bem e por mal, né? Quando Deus chama, você tem opção de vir ou de sofrer ali as consequências da sua atitude. Não é Deus que coloca o problema na sua frente, né? Porque isso aqui a gente precisa deixar bem claro. Primeiro que Deus, quando ele fala vem para a luz, ele não está te obrigando a vir para a luz, tá? Se você ir, né, de uma forma científica e totalmente cética, você vai ver que a sombra não existe. A sombra não é algo real. A sombra nada mais é do que a ausência da luz. Nada me direciona mais do que isso. E eu vou chegar no ponto que é, quando Deus fala vem para a luz, não é que ele precisa de você na luz, é que você não pode viver sem ele. Você não consegue viver nas trevas. Sua alma vai sucumbir, sua carne vai te corroer, seu desejo vai se tornar cada vez mais aflito. Não sei se você sabe, o desejo não tem fim. É um abismo, É né? um Que chama outro abismo abismo. que chama outro abismo e você vai se alimentando daquilo e cada vez mais você está naquilo. Então, quando que eu virei a minha chave, tá? Foi quando eu não queria mais essa vida para mim, né? Eu não queria mais estar no mundo, eu não queria mais me relacionar com pessoas, não queria mais viver com baladas, bebidas, amigos que não me edificavam. Então, tão importante quanto você saber para onde ir, é saber para onde você nunca mais quer voltar. Uhum. Ali para mim, Deus já tinha me direcionado, né? Deus já tinha me mostrado que não era ali que era para mim estar, e eu acatei aquilo. Realmente, não é mais para mim. Ali virou minha chave. Só que começou minha trajetória ali. Porque aí você começa um processo de limpeza. E o processo de limpeza, ele dói. E dói muito. Porque você tá sujo. E se você pegar uma bucha, aquelas buchinhas macias, sabe? Daquela planta lá, e passar, primeiro que ela não limpa, né? Então você, né, não limpa muito bem. E se for uma sujeira mais profunda, você precisa de uma bucha mais forte. E no meu caso, quando você vai tirar essa sujeira, em muitos dos casos, vai arranhar, vai machucar, vai ficar sensível, vão ter feridas que aquela sujeira causou, né? Hábitos de anos de vida, hábitos ruins. Eu nunca tive nenhum vício, graças a Deus. Nunca fui para os extremos da vida. Mas
o vício, ele causa uma sujeira que ela entra e cria feridas. E você precisa desse processo de cura, né? E para se limpar nesse processo de cura, eu acredito muito, e eu não estou falando isso como um teólogo, tá? Eu estou falando isso como experiência de vida. Estou aqui para compartilhar minha experiência de vida. Dói. Você perde pessoas. Primeira coisa que você perde são pessoas que não podem mais fazer parte do seu novo ciclo. E se você é muito Muda apegado, ambientes, né? e se você é muito apegado a isso, você vai sofrer com isso, né? Vai resistir a isso, mas é necessário. Para você passar para a próxima fase, você precisa deixar coisas da fase anterior, né? É nítido. Mas qual que é o problema? A gente não quer perder. A gente quer ser salvo sem perder, sem sofrer, sem mudar. Por isso que Jesus ele falou que a porta ela é estreita, ou seja, você não dá para levar bagagem. Não dá. E quando ele fala até do processo de cura, do processo de um perdão, quando você perdoa, você não tá só perdoando aquela pessoa, você tá tirando uma ferida que você iria levar, que iria Uma te pesar. bagagem que vai te impedir passar na porta, né? Que vai te impedir passar pelo caminho estreito, né? Sem dúvida. E eu acho que a Bíblia ela ensina isso a todo momento. Troca, sabe? Todos que estão cansados e oprimidos, venha a mim e eu vos aliviarei. Aliviarei. E é importante ressaltar para vocês que nesse começo essa renúncia dói. Só que chega uma hora que essa renúncia ela se torna prazerosa. Porque você desfruta de algo que você nunca desfrutou antes. Você vive algo que você nunca viveu antes. Você começa a ter uma paz de verdade, você começa a ter uma alegria real, você começa a ter momentos tão reais na sua vida que para ter aquilo você renuncia o que seja. Então, se Deus te pedir, deixa tal coisa, você deixa, para de tal coisa, chega uma hora que você começa a ter prazer na renúncia. É verdade. Porque você passa a desfrutar de uma coisa que você buscou lá atrás de tantas formas e não tinha, e você descobre que existe uma alegria verdadeira. Então, para não perder aquilo, você deixa o que for preciso. Meu, é tão verdade isso que eu não sei você aí, mas eu já senti muito. Vazio. Sair no final de semana e ter um vazio no peito, no coração, que nada supre. Tudo parece que tampa, mas no outro dia tá lá ainda. E isso só sabe quem visita, quem conhece esse lugar. Aonde você sabe que por mais que você não tenha nada, você tá preenchido. E eu acho que isso é o que muitas pessoas buscam no mundo e não acham, porque não tá lá. E é onde volta no início da nossa palavra. É coração sincero, quebrantado, que vai te levar para esse lugar. Então, se hoje você se encontra nesse lugar, faz uma oração sincera a Deus, sabe? Faz uma oração de verdade, como você nunca fez. Se chega a Deus de uma maneira que você nunca chegou, não para te pedir coisas que fúteis, como ele fala na palavra dele, coisas que não condizem com o que realmente vai te edificar. Muda a sua oração, muda a forma que você fala com Deus. Pede, mas pede de todo o teu coração, de toda a tua alma, algo sincero, se quebranta diante de Deus, que ele não resiste a um coração quebrantado. E se hoje você se encontra perdido, vazio, você pode ter certeza que Deus ele vai atender o pedido do seu coração e vai te conduzir para onde realmente você vai ter uma paz verdadeira, né? Top. Isso eu acredito que é o ponto principal ali. A partir do coração aquebrantado, e o coração quebrantado é meio subjetivo, né? Cara, o que é um coração quebrantado, sabe? Cara, é bem simples. É você estar disposto e falar: Deus, Pai, o que eu preciso mudar? Me mostra o que eu não tô vendo. E ele vai te mostrar. É o seu orgulho? É os seus vícios? Suas práticas?
E ele vai te curando, vai te trabalhando, vai te limpando. Só que somos vasos de barros na mão do olheiro Uhum. e precisa ser modelado. A partir do momento que você toma esse ato de coragem de pedir, vai vir. Inevitavelmente. Vai vir. E aí cabe você seguir ou não. É o que a gente falou, é o cumprir o propósito. Deus ele vai fazer a parte dele, mas vai chegar a hora que a conta vai chegar. Por exemplo, a gente pediu a Deus algo que nos proporcionasse estarmos aqui. A conta chegou, então a gente precisa estar aqui fazendo o que a gente se propôs para fazer para Deus. Foi o nosso pedido. Porque são todos combinados, né? São São combinados. combinados. E combinados na Bíblia inteira tem. Se Deus vai te mostrar no que mudar, você tem que estar disposto também a São as condicionais. fazer. São as condicionais que eu acredito muito nas condicionais. Tá? Então, se você é evangélico, é cristão e sua vida não está indo para frente, cara, observa na Bíblia. Qual que é a profecia que você não está cumprindo? Ela vai te dizer. Posso falar de uma que eu não cria, é bíblica, mas eu não cria, e que estava na Bíblia, é de Jacó. Ele falou, a 10ª parte de tudo que vir na minha mão, eu vou entregar ao Senhor. E aí, todo mundo vai falar, mas o dízimo não é obrigação. Tá bom. Eu não estou fazendo nada obrigado mesmo. Porque se é obrigado, já não é bíblico. Porque Deus só ama aquele que dá de coração. Então, a partir daí, a gente já não tem mais nem contexto bíblico para a gente continuar essa tratativa de obrigação. Uhum. Mas eu sei que tem uma promessa lá. E eu vou acessar ela. Certo? Eu vou acessar ela. E a partir do momento que eu entrei nessa promessa, eu cumpri com a minha parte, e a própria Bíblia fala que fazei prova de mim. Né? Ele fala, eu acho que é uma das únicas profecias que Deus direciona, que ele faz prova realmente se você vai prosperar ou não ali. Tá? E eu falo sem medo de errar, porque eu vi isso acontecendo na minha vida. Eu prosperei muito mais. Não, é sem dúvida. Quando você realmente Honra, né? honra, Não é sobre valor, é honra, né? é sobre primícia, prioridade. É sobre você colocar a Deus à frente. Porque 10% equivalente aos 90% que fica conosco, não é nada. Mas quando você honra ali Deus com a primícia, quando o povo ele separava de toda a colheita deles, ele separava os primeiros 10% e eles ofereciam a Deus, eles estavam falando, eu sei de onde veio. Eu sei quem me deu. Eu sei quem proveu. Então, você está dando honra a quem tem honra. Quem merece honra, né? Então, você está realmente reconhecendo. Então, quando a gente reconhece que não é o nosso trabalho, por mais que trabalhamos duro, noite, dia, o que precisar, vamos fazer o que tiver que fazer, mas se não fosse a mão dele, o que seria da gente? Então, é você reconhecer. É sobre isso. Creio muito nisso. A gente está se encerrando, né? A gente está indo pro final, porque o papo ele é profundo, ele é relevante, ele edifica, então se depender da gente, a gente vai fluindo aqui. Mas só pra gente encerrar, eu acredito que dentro desse contexto que a gente está falando, a parábola dos talentos fala sobre isso. Tá? Ela fala sobre aquele que recebeu a moeda do seu senhor e devolveu ela, né? Devolveu 3 vezes mais, o outro que devolveu mais ainda, o que tinha uma enterrou, né? E aí ele fala, sei que o senhor é um senhor que colhe aonde não plantou, né? E por conta disso tive medo, enfim, enterrei a moeda. E o Senhor, que ao meu ver é Deus e Jesus Cristo, ele foi bem claro e falou, então por que você não deixou ao menos aos banqueiros para que quando eu voltasse eu recebesse com juros? E aí eu acredito que nesse ponto ele está falando única e exclusivamente do dízimo. Se você é aquela pessoa que você colocou no seu coração, Deus te direcionou para ser empreendedor, para ser colaborador, para ser
uma pessoa que não vai fazer parte do ministério, por que então que você, ao invés de enterrar o seu talento, e você tem, quem tem menos tem um. Todo ser humano tem pelo menos um talento. Tá? Quem tem menos tem um. Na parábola não fala de ninguém que veio sem talento. Então, se você tem um, por que você não dá pelo menos aos banqueiros? Né? Enquanto a gente está falando de banqueiros, a gente não está incentivando você a ir e deixar na igreja, não. Apesar de eu achar que seja super válido, tá? Sou super a favor disso também. Mas se você tem receio em meio a tantos tabus e preconceitos que foram assim desenvolvidos, até porque é do interesse do inimigo, é do interesse do maligno fazer isso com a igreja. Se ele pudesse, ele enganaria até os escolhidos, é bíblico. Então é do interesse dele essa confusão, é do interesse dele tudo essa ceninha, esse teatrozinho que está acontecendo. Mas por que você então não ajuda alguém? Todo mês, né? Se você não vai dar na igreja, ajuda alguém. Tem tanta pessoa que precisa de ajuda aí, né? Nós vimos casos aqui no podcast, vem casos incríveis de pessoas que entregaram a vida para uma causa, para ajudar alguém, para não pensar só em si mesmo. E às vezes a gente está olhando só pra gente, tá? Mas não é esse o objetivo aqui. A gente não quer o seu dízimo, mas a gente quer te encontrar do outro lado com um coração igual ao nosso. Perfeito? Não, não é isso. É disposto. Um coração que está disposto a melhorar. Porque se eu falar que eu sou perfeito, eu estou errado, né? Então, nós estamos dispostos a melhorar com você aí do outro lado. E é sobre isso, é sobre você estar sempre disposto. Perfeito. E com isso a gente vai se encerrando. Obrigado por você que fez parte desse papo. Deixa nos comentários o que você achou. Se tem alguma passagem que você gostaria que a gente passasse por aqui. E já se inscreve no canal. Deixa o seu like. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas que você acha que vai ser relevante. E deixa nos comentários pra gente. Para que a gente possa melhorar, tá? Lógico que nós vamos melhorar de acordo com a palavra. Beleza? Fiquem com Deus. Qual que é o nosso arroba, Mi? E se você se você ainda não nos segue lá no Instagram, você nos encontra com @comomaria _melhor parte. Você vai encontrar a gente lá, já segue a nossa página e não deixa de compartilhar esse conteúdo com o maior número de pessoas para chegar no coração e ajudar bastante pessoas a se encontrar de verdade em Cristo. É isso. Até mais e tchau.